muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jen's dead, baby. Jen's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... o Wilmerson. Wilmerson, você já esteve aqui quando gravamos o episódio sobre Seijun Suzuki e também no nosso episódio sobre Jejanque. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo pra gente? Ah, claro. Eu me chamo Wilmerson da Silva, eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará. Minha formação, na verdade, é na área de computação. Eu estudei ciência da computação e trabalho com isso hoje em dia, mas logo depois eu comecei a me apaixonar por cinema, eu comecei a estudar cinema por conta própria e estou sempre pesquisando muito diferentes cinemas e vendo muitos filmes, lendo livros sobre cinema. Estou sempre fazendo algo, alimentando essa paixão pelo cinema, né? E é um prazer estar aqui novamente participando. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Cara, vi, que foi um filme que inclusive você já gravou sobre ele, mas eu só consegui assistir esse filme agora, que foi o Trabalhar Cansa, da Juliana Rochas e do Marco Dutra, de 2011. E é esse filme que fala sobre essa família, sobre essa mulher. Eles são ali classe média alta ou classe média, que ela vai abrir um supermercado e aí ela vai contratar trabalhadores para esse supermercado, e ela também precisa contratar uma empregada para a casa dela. Então o filme discute muito diferenças de classes sociais e relação entre patrão e empregado, e esses conflitos, esses pequenos, às vezes rotineiros assim, do dia a dia, pequenos conflitos que vão acontecendo entre eles, ao mesmo tempo que ela está começando esse empreendimento do supermercado. O marido dela perde o emprego e fica na busca por se recolocar no mercado de trabalho, e ele não consegue. Ele não é velho, mas assim, aparenta ter ali na faixa dos 30 ou 40 anos, e mesmo assim ele tem uma dificuldade ali para se colocar de volta no mercado, apesar de ser um profissional experiente. Então o filme acaba que trabalhando diversas faces de questões trabalhistas, né? De como é o trabalho no Brasil, não só no Brasil, né? Porque é algo global, essas relações. E eu amei o filme. Isso é um resumo, porque ainda tem mais coisa, né? Ali no supermercado, você vê que tem uma coisa estranha, meio que fantástica, né? Não vou dizer sobrenatural, mas tem um elemento fantástico ali dentro do supermercado também, que vai cada vez ganhando mais espaço dentro do filme. E enfim, cara, eu demorei para ver esse filme, mas fiquei super feliz quando vi. Amei, foi um dos meus filmes favoritos das últimas semanas aí. A gente discutiu esse filme no episódio 67. Foi em 2021, se eu não me engano. Eu lembro que eu também gostei. E é engraçado que esse filme é de 2011, como você disse, né? E já tem uma crítica àquela mentalidade coach, né? Exatamente. Isso é maluco, porque já tá ali, né? Antes de ter toda essa... de escancarar a cultura coach pro país todo, né? O filme já estava ciente, né? Já estava discutindo isso. Muito legal. Eu vi, para me preparar pro programa, na verdade eu acabei de assistir um documentário chamado Atrás dos Óculos Brancos. Dietro gli occhiali bianchi. Ou isso.
que conta a história, né, da Lina Wertmüller, né? É um documentário muito completo, né, que vai falando desde a infância dela até os grandes sucessos dela, como é que ela começou na carreira dela lá como assistente do Fellini. É um filme que tem entrevista não só dela, mas também de outras pessoas que trabalharam com ela, como Harvey Keitel, Giancarlo Giannini, Rutger Hauer, Natasha Kinski, né? Mas também vai ter o Martin Scorsese, você vai ter também o John Simon, que é um crítico que era, assim, ele malhava todo mundo, mas, assim, os filmes dela ele só elogiava, assim, causou até um certo estranhamento nas pessoas, né? Que era esse crítico que era tão ferrenho, tão ácido, declarar loas e mais loas de elogios para a Lina Wertmüller, né? E aí a gente já pode ir pro tema dessa semana, que é a Lina Wertmüller, né? Finalmente a gente conseguiu marcar um episódio para falar dela, né? Fazia muito tempo que eu estava querendo falar sobre ela, né? E é engraçado, né? Porque assim, eu que faço mais ou menos o calendário, mas mesmo assim, eu muitas vezes não consigo marcar, né? Tem vários episódios que eu quero fazer e acabo não fazendo, assim, um episódio sobre novela vague tcheca. Não tem. Episódio sobre a Inês Vardar. Não tem. Episódio sobre o Jodorowsky, que é um dos meus diretores favoritos também, né? A Lina é uma das minhas diretoras favoritas, junto com a Vardar, com a Vera Chytilova. Ou isso. E eu não sei, acontece de calha de eu não conseguir fazer episódio sobre ela. Sobre essas diretoras que são tão importantes para mim. Eu acho que a última dessas diretoras que eu amo de paixão, que a gente fez episódio, eu acho que foi a Ana Carolina, que a gente fez episódio, acho que foi 65, fomos eu, o João Neto e a Thaís, a gente discutiu a trilogia da Ana Carolina. Adoro os filmes dela e demorei muito para poder fazer episódio sobre ela, assim como demorei ainda mais para fazer um episódio sobre a Lina Wertmüller, que foi uma diretora que, quando eu assisti, por conta de um podcast que eu escuto, que é o Projection Booth, ele falou sobre Pascoalino Sete Belezas. Aí eu fui assistir Pascoalino Sete Belezas, me apaixonei, falei assim, quero ver tudo que essa diretora fez, e fui atrás de tudo que eu consegui assistir, né? E aí eu assisti O Morenarquia, assisti Por um Destino Insólito, assisti O Mime Metalúrgico, assisti Os Basiliscos, assisti Tudo Certo e Nada em Ordem, Uma Noite Cheia de Chuva, um filme sobre a Camorra, e até assisti um filme que ela fez em conjunto com outros 11 diretores, chamado 12 Diretores para 12 Cidades, que são curtas, né, ambientados em cada uma das cidades que iria sediar a Copa de 1990 lá na Itália. Ah, legal. Tem o Bernardo Bertolucci, o Antonioni, o Zeffirelli, o Mario Monicelli, o Gillo Pontecorvo, sabe? Mas é aquilo, assim, são 12 curtas feitos por esses diretores sobre as cidades que iriam sediar a Copa de 1990. Como eu falei, né, ela começa a carreira dela com pelo menos no cinema, né, ela começa a carreira dela sendo assistente de direção do Fellini, né, até no documentário, no 8,5, né, e até ela no documentário conta as coisas, né, que o Fellini às vezes não ficava satisfeito com os figurantes que tinham lá na Cinecittà, né? Ele queria outros, né? Ele queria pessoas diferentes,
né? Então até a Lina conta que ela levou a mãe e as amigas dela. Teve uma outra hora que o Fellini tava com ela na rua e aí vê um cara passando dentro de um carro e fala assim, não, eu quero esse cara ali pra ser figurante. Aí ela vai, manda ela ir atrás e aí assim ela entra no táxi e fala assim, siga aquele carro. Ela falou que ela sempre quis falar isso, né? E eu vi essa parte, cara, é muito legal. Você viu parte desse documentário, né? Eu tô na metade. Eu pausei pra poder vir gravar e depois eu vou continuar. Mas essa parte é muito legal. E ela depois... Mas a própria Lina, depois ela comentando sobre o primeiro filme dela, ela parece que ela fez algo parecido, né? Com as pessoas ali da... Sim. Basiliscos, é o nome? Basiliscos, né? Pronto, os basiliscos. E ela conta lá que ela faz algo parecido também, né? Dela pegar as pessoas dali. É um filme que tem muita influência do neorrealismo, né? Pelo que eu li. Eu não consegui assistir ele, mas ela pega ali pessoas da região e ela conta que os maridos chegavam à noite em casa e as mulheres não estavam em casa, não tinha comida, não tinha nada. Mas eles não ficavam com raiva. Eles iam pro set e também ficavam ali vendo a gravação, né? Assistindo. Muito legal esse documentário. É muito bom, né? E aí, uma outra coisa que eu descobri também no documentário é que ela compôs música junto com o Nino Rota para a Rita Pavone, né? E minha mãe é super fã da Rita Pavone e ela não sabia. E a gente falou da Rita Pavone lá naquele episódio que a gente fala sobre o Ricardo Darín, né? Porque no Sete Rainhas um dos personagens fica toda hora perguntando pro personagem do Ricardo Darín se ele se lembra de uma música da Rita Pavone. E no final ele se lembra. E eu fiquei surpreso. E a Rita Pavone até fala, né, que toda orgulhosa, eu fui a única pessoa que gravou 35 músicas compostas pela Lina Wertmüller e pelo Nino Rota. Se eu não me engano, na trilha do Amor e Anarquia, as músicas são do Nino Rota e as letras são da Lina. Eu não tinha reparado. Se eu não me engano, é isso. Uma coisa que... Os primeiros filmes que eu assisti dela foi o Pasqualiano, Sete Belezas, o Amor e Anarquia, Por um Destino Insólito e o Mime Metalúrgico. E uma coisa que me chamou muita atenção é que nesses 4 filmes alguém chama o Giancarlo Giannini de feio. Eu falei assim, cara, se eu fosse feio igual o Giancarlo Giannini, 90% dos meus problemas de autoestima teriam acabado, sabe? Exato. Né? Mas eu acho bem curioso, né, que no Pasqualino, Sete Belezas, ele fala... no, perché i brutto sono brutto. No Amor e Anarquia, quando ele tá chegando, a mulher fala assim, nossa, caramba, como você é feio. Aí, Por um Destino Insólito, a Maria Ângela Melato fala assim, acho você repulsivo. E aí, no Mime Metalúrgico, Helena Fiore fala, você é feio, sem vergonha. Sempre tem... Nesses 4, você vai ver alguém chamando Giancarlo Giannini de feio. Assim, fica assim. Pobre, cara. Coitado. Não é coitado. Cara, e uma curiosidade sobre ele. Eu fui ler a Wikipédia sobre ele. E ele é o dublador oficial do Al Pacino na Itália. Desde 1975. Então tem cenas no YouTube do Fogo Contra Fogo, Perfume de Mulher, que é com ele. Nossa. Ele dublando o Al Pacino, cara. Achei super, super curioso isso. É bem curioso. Mas eu gostaria de ver com você, o Wilmerson. O que você pode falar em linhas gerais, assim, da sua experiência com a Lina Wertmüller? Meu primeiro contato com ela era uma diretora que eu já conhecia e que já queria assistir os filmes há bastante tempo. E eu tava curioso, assim, com expectativas para ver. Eu tinha ouvido falar que tinha um pouco de comédia no cinema dela, dessa comédia italiana, né?
E essa comédia que é muito conhecida ali com Mario Monicelli, Dino Risi, né? E eu queria ver como é que era a comédia dela, e também eu sei que os filmes dela são muito políticos, então eu fiquei curioso para saber como que ela lidava, balanceava esses dois lados, né? E o primeiro filme que eu vi foi O Amor e a Anarquia, e eu me apaixonei por ele, gostei muito, muito mesmo. Depois eu vi o Pasqualino Sete Belezas, e eu também gostei, mas foi bem mais difícil de ver, porque falando nessa questão do humor, né, da comédia e do aspecto político, social dos filmes dela, nesse eu acho que fica um pouco mais difícil de conciliar as duas coisas, porque é um filme que de um lado ele é super pesado, você tem lá uma fileira de cadáveres e depois tem cenas mais jocosas, né, facescas, e então é um pouco difícil de processar assim algumas coisas. Mas sendo bem sincero, nem sei se era muito objetivo dela que a comédia fosse de fazer a gente rir. Talvez a intenção dela mesmo seja causar um incômodo, né? Causar um desconforto, né? Sim. Desconforto, E aí depois eu vi o Mimi, o Metalúrgico, né? No Brasil. Eu também gostei muito. Esse eu acho que ele até vai mais para comédia, né? Apesar de ter ali os temas sociais, temas políticos também, mas ele abraça mais o lado, ele vai mais pro lado cômico, assim, e eu gostei. Eu gostei muito dela, na verdade, assim, e quero ver os outros filmes. Eu baixei mais alguns outros para ver, só não vi antes porque não deu tempo, antes da gravação aqui, né? E quero ver muito o primeiro filme dela, esse que a gente já falou, Os Basiliscos. Quero ver mais, quero conhecer mais o cinema dela. Realmente me despertou interesse. E eu acho que eu tava vendo uma entrevista que ela fala justamente sobre isso, sobre essa questão de que ela não queria. Eu acho que até no documentário, se eu não me engano, que ela fala que não queria ser lembrada apenas como uma diretora socialmente engajada, né? Ela queria também ter o lado cômico, fazer filmes de comédia, fazer filmes musicais, né? E eu acho que ela consegue isso. Eu acho que muita gente acaba lembrando dela por causa desses filmes mais políticos, principalmente ali na década de 70, né? Que eu vi que muita gente considera o auge dela. Mas sempre que você vai se aprofundando no cinema dela, vai emergindo mais esse lado cômico, né? Esse outro lado dela. E, enfim, é um grande, realmente é merecido ela ter esse lugar na história do cinema italiano, né? Ser discutido, ser lembrado até hoje. Muito legal. A New York Magazine vai falar que ela é o diretor de cinema mais importante desde Ingmar Bergman. E ela foi a primeira diretora a receber uma indicação ao Oscar, né, como diretora. Com o Pasqualino, né? Com o Pasqualino, e perdeu, sabe pra quem? Pro Rock, que a gente conversou na semana passada. Caramba. Eu não sabia. Não lembro, não tinha me atentado a isso. Eu vi que o filme também foi indicado a mais outros. Ela também foi indicada no mesmo ano. Foi. A melhor roteiro, né? Sim. Que também perdeu pro Rock. O Giancarlo Giannini foi indicado a melhor ator. E também o filme foi indicado a melhor filme estrangeiro. Não ganhou nada, infelizmente. Não. Fico muito feliz que você gostou, assim, é uma diretora que eu gosto muito e, assim, fico muito satisfeito. E eu falo, né, sempre brinco aqui falando que o objetivo do podcast é as pessoas me indicarem filmes para ver, mas também, né, o outro lado da moeda também é muito gostoso, assim, você pegar algum filme que eu goste e chegar pros amigos e falar assim, poxa, assiste esse filme, né? E ter esse retorno, né? Porque a pessoa gostou de um filme que eu indiquei, sabe? É muito reconfortante, eu fico muito satisfeito com isso. É muito legal. É uma droga muito legal. Agora que a gente já falou sobre o tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pela Lina Wertmüller. Então, eu escolhi um filme. Na verdade, eu escolhi 2 filmes
dentro desse tema, ao qual o Wilmerson ainda não havia assistido, né? A gente tinha chamado mais uma outra pessoa, essa outra pessoa não pôde participar, né? Então, por isso, vai ficar tudo por responsabilidade do Wilmerson levar a nossa discussão. Nós vimos os filmes, né? Ou seja, mas por sorte, né, eram 2 filmes que o Wilmerson não havia assistido, então eram 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Nós vimos os filmes, agora vamos conversar sobre eles. Tiago, qual é o primeiro filme para a nossa discussão? Amor e Anarquia, de 1973. Massa. O filme foi escrito e dirigido pela Lina Wertmüller. Estrela um filme Giancarlo Giannini, Maria Angelo Melato, Eros Pagini e Lina Polito. Em 1932, o camponês da Lombardia, Antonio Sofiantini, conhecido como Tunin, que é interpretado por Giancarlo Giannini, vê um amigo anarquista que voltara para matar Mussolini ser assassinado pelas autoridades. Tunin decide tomar a ele o empreendimento rumando a Roma, onde seu contato é Salomé, interpretada por Maria Angelo Melato, prostituta do bordel de Madame Aida, interpretada por Pina Sei. Nos dias que antecede o planejado atentado, Tunin vai viver no bordel, onde conhece Tripolina, interpretada por Lina Polito. E os dois vivem um apaixonado romance que Tunin sabe ser a prazo, pois seja qual for o resultado da sua missão, a sua morte é quase uma certeza. Essa sinopse vem do site A Janela Encantada. O que você achou do filme? Cara, esse filme, ele foi um filme que a própria premissa dele, de juntar um anarquista e uma prostituta para matar Mussolini, é algo que já me desperta encanto já a partir daí, sabe? Pegar um camponês, um cara do campo, juntar com uma prostituta, 2 grupos assim que muitas vezes são completamente super oprimidos, desfavorecidos, né? E juntar eles para combater o fascismo, eu acho uma coisa muito legal. E eu acho que dentre os filmes que eu vi dela, eu acho que esse, que para mim é o que melhor combina a comédia e o drama, sabe? Esse lado mais cômico e o lado mais engajado politicamente, né? Eu gostei muito das personagens femininas desse filme. Eu não tinha visto nada ainda com a atriz Maria Angelo Melato, que faz a Salomé, né? Mas eu me apaixonei por ela, eu achei incrível. Não só a atriz, mas também a personagem dela. Eu acho que é a minha personagem favorita do filme. E eu gosto muito como o filme também trata esse lado, a representação que ele faz ali do bordel, das garotas de programa, sabe? Eu esperava que a Lina fosse trabalhar bem suas personagens femininas, e eu acho até que, inclusive, dos filmes que eu vi, esse é o que ela melhor faz isso, eu acho. A Salomé é incrível, é um personagem que realmente desperta muito interesse. Eu gosto muito da atuação também do Giannini, eu também não tinha visto nada com ele. Na verdade, até vi, porque depois eu vi que ele tá em Cassino Royale, o de 2006, mas eu não confesso que eu não lembro. Vou tomar como se fosse o meu primeiro contato com ele. E eu gostei muito. E eu acho muito legal também a atuação dele. Quando começou o filme, quando ele chega lá no bordel, que ele tem aquele olho, assim, aquela cara assustada, né? O olho arregalhado o tempo todo. Parece assim que tá... Não sei, parece que tá num hospício, assim, um novo maluco ali chegando no hospício. Assim, é muito, muito estranho ele, assim, né? E aí depois você vai conhecendo mais quem é o personagem, e aí quando ele lá na frente, que ele revela que ele nunca tinha participado de nada, da Revolução, né? Que ele só tava ali porque um amigo dele tinha sido assassinado. E aí eu entendi por que ele tava tão ali assustado, né? Tão com medo do que estava acontecendo na vida dele, né? Porque no início do filme eu não tinha entendido isso. Quando eu achava que... Eu não tinha entendido por que ele tava com essa cara tão assustada, né? Porque ele fala que... Ele dá a entender pra Salomé que ele é um anarquista experiente, né? Uhum. Mas não, né? Ali é a primeira missão dele, ele tinha acabado de sair de um treinamento, né? Enfim, eu gosto muito desse filme, eu gostei muito. Eu tenho um personagem
fascista nesse filme, que é interpretado pelo Eros Pagni, que é o Spatolete, né? Sim. O nome desse personagem. E, cara, que personagem desprezível. Que personagem asqueroso. Que figura asquerosa. E eu fiquei torcendo o filme todo pra ver o Tunin matando esse cara. Ou espancando ele. E o que acontece, na verdade, é o contrário, né? O que acontece é completamente ao contrário. Ele que, no final, tortura o Tunin. E, inclusive, o filme vai... Justamente essa questão da comédia, ela vai... Pelo menos na minha percepção, né? Que ela vai gradualmente sumindo, né? Por isso que eu acho que esse filme consegue lidar tão bem com as duas coisas, porque conforme vai passando a metade do filme e o perigo do que vai acontecer, do atentado, vai se chegando, a comédia ela vai diminuindo um pouco e dando mais espaço para a tensão da situação, né? E até que chega esse momento onde tem ali a Salomé e a Tripolina decidem não acordar ele, né? E aí quando ele acorda, ele mostra o lado dele mais violento, né? Mais agressivo com elas. As duas que o receberam ali. E logo depois tem a cena dele matando os militares, né? Os oficiais lá, fascistas, e depois sendo torturado e morto, né? O filme termina em um tom absurdamente sombrio, né? Realmente muito trágico, muito trágico. Então, eu realmente me encantei por esse filme. Realmente achei incrível como ele consegue gerenciar tantos lados, porque ele fala dessa questão política, né? Ele fala sobre a questão da prostituição e da representação dessas garotas de programas, né? Que o filme humaniza elas, as trata com tanto carinho, tem tantas cenas, às vezes até tênues ali somente no início do filme, onde tem uma cena, eu acho que é de um café da manhã ou é de um almoço. Sim, que elas estão cantando, né? Que uma pega um violão e elas começam a cantar, né? Uma cena muito linda. Inclusive nessa cena tem uma troca de olhares entre... É a primeira vez que a Tripolina olha pro Tunin, demonstra algum interesse, né? E olha pra ela meio assustada de volta, e aí a Salomé percebe, e parece que rola algum ciúme, né? Inclusive eu acho isso muito curioso, porque o título é Um Filme de Amor e Anarquia, né? O título italiano, a tradução, mas literal dele seria essa. E pra mim, cara, são, assim, querendo ou não, as duas personagens, elas representam cada uma coisa, né? As duas mulheres, a Tripolina, o amor romântico mesmo, e algo bem mais individual, e já a Salomé é a anarquia, né? Ela representa a anarquia e o pensamento coletivo, né? E aí o Tunin fica entre as duas, né? Ele fica entre as duas mulheres, e nessa cena já é isso, e ali é um prenúncio pro que vai ser o resto do filme todo, né? Para onde as coisas vão se desenrolar. E eu acho isso também algo fantástico, eu acho maravilhoso essa divisão que ele tem, né? Porque ele é um cara comum, né? Ele é um cara comum, com medos, com anseios, com várias dúvidas, é um cara que não entende muito bem sobre política, ele não parece entender muito bem sobre o que está acontecendo, ele só sabe o que ele sofre, né? O que ele já sentiu. Mas ao mesmo tempo ele tem ali o primeiro contato dele com o amor, né? Também. Então ele se apaixona, quer passar os dias com ela, com a amada, né? A Tripolina. E eu acho sensacional. Eu gostei muito. Dá pra falar várias horas sobre esse filme, cara, porque tem muita coisa. Tem uma cena também, outra cena que eu gosto muito, que é a cena que o fascista, o Spatolete, leva ele para passear à noite. Sim. E aí eles param em frente a uma estátua do Marco Aurélio. E eles têm um diálogo ali basicamente sobre fascismo, né? Sobre a força sendo imposta a uma nação, né? Uma nação sendo conquistada através da força. E eu tava torcendo muito para que o Tunin puxasse ali uma arma e desse um tiro nele, alguma coisa assim, mas essa cartaz não vem, né? Não vem. A gente não tem isso, é tirado da gente, né?
Sim. Enfim, cara, é filmaço, eu acho filmaço. O final dele, que tem a cena de tortura, né? E que tem ali a morte, inclusive a morte como ele é morto é cruel, né? Não é um tiro na cabeça nem nada, não. Ele é espancado, né? Espancado até a morte. Uhum. Mas a cena da tortura me lembrou um pouco Roma, Cidade Aberta, cara. Ah, Tem a é? cena porque tem a cena da tortura do padre. Sim. No final do Sim. filme é o padre sendo morto, né? Uhum. Torturado e morto. Então acabei inevitavelmente me lembrando um pouco. Até porque é um dos meus filmes favoritos também, Uma Cidade Aberta. Então, não que eu acho que há muitos paralelos entre os filmes, mas esse foi um que eu não pude evitar. Eu ia falar que pra se avisar, pra ter alerta de spoiler, né? Não, mas aí na semana passada a gente abusou tanto de dar spoiler, tanto no Rock quanto no Menina de Ouro, que. E aí eu lembrei, me veio à mente essa semana que o maior spoiler que eu já vi foi assim: em 1956, o Guimarães Rosa lança o Grande Sertão Veredas. E ele até pede para as pessoas não contar o final, para os leitores que vão ler o livro, né, tem o impacto, né, da revelação lá do livro, que é de Adorim, o amigo do Riobaldo, na verdade era uma mulher. E aí, em 85, a Globo resolve fazer uma minissérie, que seria uma adaptação do Grande Sertão Veredas, e me coloca a mulher mais bonita do Brasil naquela época, que é a Bruna Lombardi, para fazer de Adorim. E caraca, gente, não faz o menor sentido. Mas no filme atual, o filme que foi lançado esse ano, também é algo assim muito na cara, muito na cara. É. Não tem nenhuma preocupação não com isso. Eu não vi, só fiquei sabendo agora, que eu lembrei dessa história do Grande Sertão Veredas, eu fui procurar e descobri que lançou, né, esse ano passado, né, do Guel Arraes, né? Sim, esse ano do Guel Arraes com o roteiro do Jorge Furtado, cara. Só que é uma bomba. Ele fala, poxa... Não, então... assim, quem tá por trás, assim, tem coisas legais, né? O Jorge Furtado eu gosto muito do Saneamento Básico, né? Mas, cara, o filme, da nova adaptação do Sertão Veredas cara, é muito ruim. Infelizmente, muito ruim. Eu achei muito ruim. A pessoa com quem eu fui assistir o filme tinha cenas que ela teve risos involuntários, cara. Sério? Que risos horror. involuntários e cenas que não era pra rir. Eita, não. O Eduardo Stablet, ele tá nesse filme e ele interpreta Hermógenes. Ele interpreta o Hermógenes. Que é o vilão, né? Uhum. Que é o vilão. Só que, cara, parece que ele tá querendo se provar como um ator sério, sabe? Não só um cara de comédia. E aí ele vai pra um lado, assim, pra outro lado, assim, uma coisa assim. Começa o filme, é uma coisa meio coringa. Sério mesmo. É. E aí fica um negócio, um coringa do sertão, assim, sabe? Eu fiz bem de não ver, então. Não, é realmente triste. Tanto que ninguém tá falando do filme, né? Não. Eu só fiquei sabendo porque eu procurei Grande Sertão Veredas no Google e apareceu. Porque senão não... É porque o filme, ele é uma adaptação, na verdade, de uma peça de teatro. Ele não vem diretamente do livro. Do livro, né? Então ele pega da peça. Entendi. Entendi. Você falou de dublagem, que o Giancarlo Giannini é o dublador oficial do Al Pacino. E eu também reparei que o Eros Pani, né, que é o Spatorelli, ele é dublador também. E ele foi dublador do Mestre Shifu do Kung Fu Panda. Caramba. Eu conhecia ele do Prelúdio para Matar, do Agente. É verdade, né? Ele tá lá no Prelúdio para Matar. Ele se não me engano, ele é o detetive responsável pela investigação
do primeiro assassinato, né? E aí é aquele detetive, ele come na cena do crime, que os Giallo tem isso, né? Os Giallo tem essa representação de uma polícia incompetente, né? Sim. E aí ele come na cena do crime, ele fala umas besteiras, assim. O personagem, assim, é até engraçado. Chega a ser engraçado. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu descobri no documentário que esse filme é baseado numa história mais ou menos real, né? O Giancarlo Giannini encontrou um livro que conta a história de um anarquista chamado Michele Chiru, que foi para um bordel esperar, né, o momento certo para tentar matar o Mussolini, né? E aí a Lina Wertmüller, né, gostou tanto da história que resolveu adaptar essa história para o cinema, com um personagem completamente diferente. Como você bem falou, o Tunin não era anarquista, né, não tinha formação anarquista, né, ele estava lá mais para vingar o amigo que tinha sido morto pelos fascistas do que propriamente um comprometimento com a ideologia anarquista. Uma outra coisa que eu sou apaixonado por esse filme é a fotografia do Giuseppe Rotunno. Eu acho lindo o uso de espelhos que ele tem, assim, os espelhos nesse filme. Isso é verdade. São sensacionais, assim como os sets, o figurino, todas essas coisas estão muito bem colocadas. Eu observei, cara, isso durante o filme, essa questão dos espelhos, né? E lá no Pasqualino Sete Belezas tem uma outra cena também, mais pro final do filme, que tem uma grande importância o uso dos espelhos. Dá pra gente falar quando chegar lá. E essa questão do set, né, dos cenários e do figurino, eram feitos pelo esposo da Lina, né? Sim. O Enrico Iobi, né, exatamente. que fez sets não só para os filmes dela, como também para os filmes do Paul Morrissey, aquele Sangue para Drácula e Carne para Frankenstein, né? Mas ele trabalhava mais com teatro, pelo que eu vi lá no documentário, ele trabalhava mais com teatro, com ópera. A gente acabou não comentando, mas ela começou no teatro, né? Sim. Antes de ser assistente de direção do Fellini, ela trabalhou muito tempo no teatro, né? E tanto que depois de 2004, né? 2004 foi o último filme que ela dirigiu, ela se dedicou única e exclusivamente ao teatro. Tem um episódio de um podcast que eu gostava muito, e a pessoa que faz já esteve aqui no programa. Espero contar com a sua presença mais vezes, né? Que é João Cardoso, do podcast Bochecine, mas antes tinha um podcast chamado Volta ao Mundo em 80 Filmes, e em cada episódio João Cardoso pegava um país diferente e um filme de um diretor que não conhecia. E tem um episódio sobre o Amor e Anarquia que traz muitas reflexões interessantes que a gente pode até falar mais um pouco delas lá no Pasqualino, com o podcast sobre Amor e Anarquia. É mencionada essa história, a questão da masculinidade, né? Como é colocado a visão de masculinidade do Spatolete e do Tunino. O Spatolete busca emular muito o Mussolini, e ele fala como ele admira o Mussolini, como ele tem medo do Mussolini, que para ele masculinidade é isso, é ser violento, ser machão, ser forte, enquanto a visão do Tunino é diferente, né? É uma coisa, é o homem, né, da classe trabalhadora, né, mais simples. E esses dois tipos de masculinidade são meio colocados à prova, né? E o próprio título, como você bem falou, né, que é Amor e Anarquia, né? Você tem o amor, né, a esfera privada das relações, e a anarquia no sentido, né, da ideologia, né, anarquista, que seria a esfera pública
né? Então, Sim. são essas duas forças brigando ao longo do filme, né? E como você bem colocou, né? Justamente a Tripolina e a Salomé brigando, né? Quer dizer, elas até nem brigam, né? Porque você fala, né, que ela fica com ciúme quando você tem aquela troca de olhares entre a Tripolina e o Toninho. Mas ela que convida a Tripolina para sair quando o Spatolete convida ela para sair. Ela fala assim: não, vou chamar o Toninho e a Tripolina, né? Então ela meio que faz a Cupido entre os dois, né? É verdade. Uma outra coisa também que cabe muito ressaltar também é a trilha sonora, né? A trilha sonora, como você bem disse, que as letras e a música é do Nino Rota, né? O Nino Rota é esse fantástico compositor, né? Ele fez música para Poderoso Chefão 1 e 2. Sim. Ficou marcado, acho que ele ficou muito marcado com o Poderoso Chefão, né? Que inclusive ele foi indicado ao Oscar, mas depois suspenderam a indicação dele porque denunciaram que era autoplágio, né? Que ele usou na trilha do. Ah, é? Se eu não me engano, tem essa história. Porque acontece muito isso, né? Esses compositores de filmes, eles se autoplagiam, né? Eles né? Quer dizer, não sei se é um bom termo falar plágio nesse caso, porque o cara mesmo reutiliza peças, assim, musicais, né? Então aconteceu isso com o Poderoso Chefão. Ele também fez a trilha sonora de vários filmes do Fellini, né? 8,5, La Dolce Vita, Noite Cabire, La Estrada, Macorde, sim. Julieta dos Espíritos, que eu adoro. Então você vê a equipe, né? Você tem o Giuseppe Rotunno, que é esse diretor de fotografia que fez a fotografia não só desse filme, mas como também daquele O Show Tem que Continuar, do Bob Fosse, o Amarcord e o Satiricon do Fellini, né? O Gattopardo do Visconti, né? Que também, que por acaso a trilha sonora é do Nino Rota, talentosíssimo essa equipe, né? Tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras. Grande equipe, cara. Grande equipe. E fico muito feliz por você ter gostado. Eu acho assim que com certeza vai ser um filme assim que eu vou querer pegar mídia física dele. Eu coleciono filme mídia física, né? Então é um filme que eu vou atrás. Na verdade, a Versátil lançou esse filme. Ela lançou a Versátil aqui no Brasil, né? Lançou um DVD, uma caixa da Alina Westmiller, só que lançou assim, né? Não chegou ainda, é no final desse mês o lançamento. Ah, ó. Então... E eu já tinha comprado. Então, a Westmiller já tava ali, já tava no meu futuro, de qualquer jeito, né? E esse filme tá lá também. Esse e outros. Esse filme tá no Belas Artes à la carte. Né? Massa, sim. cara. Massa. Isso que você falou da figura masculina, desse modelo masculino, né? E a discussão de masculinidade, eu acho algo muito presente nos filmes da Lina. Sim, a gente vai discutir. A gente vai discutir mais sobre isso no próximo filme. Pronto, perfeito. Mas tem. Legal. Tá satisfeito? Eu ia só comentar mais uma coisinha, porque Salomé é uma personagem bíblica, né? É uma personagem bíblica e também é papel título de uma peça do Oscar Wilde também, que é uma das minhas obras favoritas do Oscar Wilde. E tem uma coisa que eu acho curiosa entre a personagem bíblica e a personagem do filme, é que na Bíblia é a Salomé que pede a cabeça do João Batista, sim. João Batista, E aqui no filme ela quer a cabeça do Mussolini, né? Sim. Mas assim, na Salomé, ela se alia aos poderosos, ao status quo, ao tetrarca lá da Galileia, né, o Herodes, para perseguir um homem comum. Né? Quer dizer, um homem comum no sentido social, né? Porque o João Batista não é tudo menos comum. Essa pessoa do povo, esse representante do povo, né? Enquanto nesse daí a Salomé se alia a um cara do povo para atacar o soberano, né? O líder, o Dulce, né? É interessante sua colocação, sim. Legal, cara. Muito legal. E, Thiago, qual foi o segundo filme que você
recomendou para nossa discussão? Pasqualino e Sete Belezas, de 1975. O filme foi igualmente escrito e dirigido pela Lina Wertmüller. Atuam no filme Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Shirley Stoller e Helena Fiore. Sinopse. Durante a Segunda Guerra Mundial, Pasqualino Frafuso, interpretado por Giancarlo Giannini, é um militar italiano desertor. Capturado pelos alemães, ele é enviado para um campo de concentração, onde faz de tudo para tentar sobreviver. Em flashbacks, ele lembra de suas 7 irmãs e recorda outros momentos importantes e cruciais em sua vida. Essa sinopse vem do site da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. O que você achou do filme? Cara, esse filme, como eu falei, ele é um filme difícil de assistir. Eu vou usar a palavra desafiador, porque tem esse lado da comédia e tem um lado muito pesado, que é do campo de concentração, né? Sim. Então você tem cenas brutais, e o filme tem essa questão da estrutura narrativa dele com o uso dos flashbacks, né? Inclusive, até uma coisa que eu gosto muito, que o filme começa no presente, que é ele e o outro, o que vai se tornar colega dele, eles fugindo de um ataque a um trem, que pelo que eu entendi, aquele trem ele tinha acabado de desertar do exército italiano, né? E estava voltando para a Itália. Então, eles são capturados logo ali, pouco tempo depois de fugir desse trem que foi atacado pelo exército alemão. Eles estão na floresta e acabam sendo capturados. E aí, pouco a pouco, o Pasqualino vai contando a história dele, né? E eu acho muito legal porque ele vai contando e você vai pouco a pouco conhecendo quem ele realmente é, né? Porque ele dá a entender que é uma coisa e a gente vai percebendo que não é muito isso. Primeiro ele fala que tem um homem para defender a ordem de uma mulher. E aí isso parece ser algo assim, um ato grandioso que ele fez, né? Pela maneira como ele fala. E aí, pouco a pouco, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Então, essa estrutura de flashbacks eu gosto muito. Até porque chega um momento em que as coisas se encontram, né? O passado e o presente se encontram. E aí a gente vai continuar a história para ver ali depois o que acontece no campo de concentração e pós-campo de concentração, né? Só que a comédia do filme, ela tá muito presente, né, nos flashbacks, né? Então, para mim ficou um pouco mais difícil de conciliar as duas coisas. E foi um filme que eu passei a gostar mais depois que o filme acabou, que eu fui pensando, fui processando, e talvez eu fui entendendo que a questão da comédia justamente não é uma comédia, talvez não seja realmente feita pra gente rir, né, pra gente se divertir, mas pra gerar um incômodo mesmo, né, pra gerar realmente esse desconforto, né. Mas é um filmaço, cara. E você falou da fotografia no outro filme, dos cenários, e eu acho que nesse filme são duas coisas que são ainda mais, assim, elaboradas, né? O uso, logo no início, que é esse momento que eu falei do primeiro flashback, que ele tá contando como ele matou, a história do assassinato que ele cometeu, né? Tem uns usos de vermelho quando ele aparece, sabe? E uns closes, assim, no rosto dele, com uma cor vermelha, e cara, aquilo parece ser algo tão legal, tão descolado, assim, algo potente, né? Um personagem potente, forte, ali, de muita presença, e que isso depois vai se quebrando pouco a pouco, né? E lá na frente, naquela cena que ele tem uma relação sexual com a acomodante ali do campo de concentração, né? Tem muito uso do verde, né? E o verde fica ali iluminando eles, e esse aspecto, assim, talvez de algo adoentado, né, algo meio doente, algo meio sujo, né, algo meio podre, né. Sim. Você me permite só um adendo? O diretor de fotografia, nesse caso, nesse filme, é o Tonino Delicoli, que é o diretor de fotografia de filmes como O Três Homens em Conflito, Era Uma Vez no Oeste, Saló, né, o Evangelho segundo São Mateus, O Nome da Rosa, né, e até o Evide Bella. Não tem, tipo, é brincadeira, né? São dois diretores de fotografia gigantescos que estão nesses dois filmes, né? Muito fora de série isso, né? Uhum. Se ele tivesse feito só um desses filmes que você falou, ele já estaria, né,
em um lugar ali de adoração, de lembrança por todo sempre do cinema, né? Mas fez todos esses. É muito foda isso. E você falou que ele trabalhou com o Pasolini. Eu vi algumas pessoas falando, associando o trabalho da Lina ao trabalho do Pasolini. Eu particularmente não consigo, tipo, concordar ou discordar, porque eu não conheço muito do Pasolini, então prefiro não me manifestar nesse sentido, né? Mas eu vi, porque muita gente fala da influência do Fellini, né? Na obra dela, mas eu vi também pessoas comentando a influência do Pasolini. Assim, esse filme foi feito no mesmo ano que foi feito Saló. São dois filmes extremamente desconfortáveis que tratam sobre um tema também extremamente desconfortável, que é o nazifascismo. Inclusive, eu vi alguém comentando sobre a cena que o cara, lá no final, o anarquista se joga na merda, né? Literalmente, né? Sim. E muita gente fazendo uma associação com o Saló, né? Uhum. Que é uma cena fortíssima, né? No Sete Belezas, assim. Que, inclusive, é algo que tá ali, talvez é um dos temas centrais do filme, que é até onde, assim, tipo, o que é viver, né? O que é a vida e o que é que vale a pena fazer para viver e se depois de tudo aquilo ele realmente tá vivo, né? Eu não sei se é no documentário que a Lina fala, eu vi em algum lugar isso, que ela comenta, a própria Lina comenta que o cara que se joga na merda, né, e é morto, no final do filme ele tá mais vivo do que o protagonista, o Pasqualino. Por favor, continua. Só fiz esse adendo porque você mencionou a fotografia e aí eu lembrei que esse é outro grande diretor de fotografia. A gente já tá vindo longe, né? Vai para muito longe, né, cara? E aí os cenários, essa construção, eu acho que visualmente esse filme ele é ainda mais arrojado, sofisticado que os outros trabalhos da Lina que eu vi, né? Inclusive ele parece ter um filme de mais orçamento, né? Um filme que teve mais investimento. Eu acho que talvez pelos sucessos anteriores dela, né? Ela tá ali em uma crescente de reconhecimento, né, mundial. O filme anterior, o que a gente falou, a Monarquia, né? A gente não comentou, mas o Giancarlo ganhou o Cannes, né? Como a melhor atuação, né? Então todo filme ela tava ali realmente uma crescente. E esse filme, você comentou mais cedo a questão da masculinidade, né? Sim. Da figura do homem, do que é ser homem. Eu acho que esse filme é um dos que trabalham, dos que eu vi da Lina, que trabalham melhor isso, eu acho. Porque, como eu falei, né? O personagem, ele inicialmente passa uma imagem de que ele é um grande homem, né? E pouco a pouco isso vai sendo derrubado, né? Uma das coisas que a Lina acaba discutindo muito, eu acho que nos dois filmes que a gente conversou hoje e também no outro que eu vi, que é o Metalúrgico, né? O Mimi, é isso da honra do homem, né? Da defesa da honra e desse mito, na verdade, né? Que é um mito, né? Uma utopia que os caras criam, assim, que no universo, assim, onde existe isso de honra, né? E aqui no filme, ele até dá a entender que quando ele fala que matou o cara, a gente pensa que ele foi lá, matou o cara, cometeu o crime e saiu impune, né? Só que não, né? O que aconteceu é que ali é o início do declínio dele, né? O declínio da vida dele. Ele vai preso. Primeiro que a morte é uma morte super atrapalhada, né? Primeiro ele apanha do cara. Ou ele põe a arma na cintura e o cara dá um murro nele, ele fica desacordado no chão. Depois ele vai lá, mata o cara de maneira também atrapalhada. Não sabe o que fazer com o corpo. Aí esquarteja o cara. Aí acha que agora se livrou. Aí nada, né? É preso. Aí quando tá preso, ele tinha cometido crime para defender a honra da irmã dele, que estava começando a se prostituir, né? E aí a gente descobre depois, quando ele tá na prisão e depois vai pra guerra, que todas as outras irmãs também começam a se prostituir para poder manter a família, né? Pelo que eu entendi é isso. Então toda essa honra dele, toda essa pose dele vai caindo, né? Vai caindo por terra. E até ele ali chegar em um estado onde ele tem que mentir para a justiça, né? Assumir que é doido
para poder não ser morto, não ser condenado à morte, e então ele ser encaminhado para um tratamento psiquiátrico, né? Um hospital psiquiátrico. E ali o filme também trata um pouco disso, né? De como é que é um hospital psiquiátrico, né? Um manicômio ali, né? Tem um tratamento de choque. Aquele é brutal também. Brutal, super brutal. Não, o filme tem essa cena super brutal, e depois tem outra cena brutal no manicômio, que é ele estuprando uma mulher, né? Sim. Então, na verdade, os personagens, os homens da Lena são, assim, tão longe de serem homens exemplares, né? Muito quando longe. Quando não são homens medrosos, são homens vis, né? Uhum. Porque ele estupra a mulher. No Mimi, a primeira cena de sexo dele é basicamente um estupro também matrimonial, né? Que a esposa não quer. E aí nessa cena ele estupra uma mulher que tá amarrada, né, cara? Completamente amarrada em cima de uma cama no manicômio. E aí depois ele acaba, o declínio total dele ali no campo de concentração, né? Enfim, cara, eu gosto desse filme. Eu gostei. Depois que terminou, que eu fui pensando, que eu fui processando, apesar de todo como eu falei, que é desafiador assistir, eu acho que é recompensador também depois, sabe? Uhum. E essa forma como ela constrói esse personagem, que não é o que ele quer fazer, que a gente acha que ele é. E eu acho que, na verdade, ele acha que ele é, sabe? E não é. Que é ser uma pessoa de tanta fibra, de tanta coragem, né? Eu amo esses personagens, assim, esses personagens masculinos que eles não têm uma boa percepção de si mesmos, né? Eles acabam, é tipo algo assim, meio Michael Scott, né? Meio também Branca Leone, né? Do Mario Monicelli. Eu gosto muito desses personagens. E eu acho que eu enquadro, assim, o Pasqualino. Para mim, inclusive, tem a cena que ele fala sobre o nome dele, né? O apelido, os sete belezas. Que ele explica, quando ele tá explicando para uma mulher porque é que é o apelido dele, ele fala que porque ele é tão conquistador, né? Se não me engano é isso, né? A explicação que ele dá. É que ele é tão conquistador que as pessoas colocaram esse apelido nele, que não é só uma beleza, são 7. Só que no meu entendimento, o apelido dele era por causa das irmãs. Das irmãs, sim. Ou seja, ele mesmo, nem ele entendeu de onde é que vem o apelido dele, né? E na verdade é uma ironia, o apelido também é meio que uma brincadeira, porque as irmãs não são tão bonitas, né? Pois é, não. Esse foi o primeiro filme da Lina Wertmüller que eu assisti. Assisti por conta de um episódio de um dos meus podcasts favoritos, que é o Projection Booth. E até reescutei ele hoje, né, que tive algumas outras reflexões que eu vou trazer mais tarde. Mas antes, eu gostaria de falar logo no começo do filme, a abertura. Aquela abertura é uma coisa de louco, né? A abertura começa com cenas do Hitler e do Mussolini, enquanto tem uma música toda alegre e um cara falando assim, aqueles que não se divertem mesmo quando sorriem. Oh yeah. Aí ele fica falando oh yeah. Aqueles que veneram a imagem da corporação sem saber que trabalham para alguém mais. Oh yeah. Aí mostra o Hitler falando assim, aqueles que deveriam ser fuzilados no berço. Oh yeah. Sabe? Então, eu acho que isso daí já mostra muito o que nos espera, né? Você mostra esse troço todo brutal e um cara fazendo troça, né? E tem várias cenas que você mencionou que são dignas de notar. Tem umas outras cenas, né? Porque assim, como você bem falou, o Pasqualino, ele mata o cafetão da irmã, né? Que a irmã estava se prostituindo. Aí o chefe da máfia local fala assim, poxa, olha, sua irmã tá fazendo isso, você vai deixar? Aí ele vai lá, tira satisfação, e aí apanha do cara, entra na casa dele, e aí acha que vai ter esse duelo, né? Até toca uma música meio que western, né? Ele vai ter esse duelo, só que o cara tá na cama, né? E ele vai falar assim, pega logo sua pistola, pega logo sua arma. E o cara acabou de acordar, não tava sabendo, aí a arma dispara e ele acaba matando. Aí ele vai perguntar pro mafioso, o mafioso fala assim, não, a gente que inventou a forma de como fazer
corpos desaparecerem, né? Foi a gente que inventou sapato de cimento, né? Foi a gente que inventou o caixão para 3 pessoas, né? A gente sempre faz as coisas desaparecerem. Aí Pasqualino, do jeito brilhante que ele é, né? Ele resolve picar o cara e guardar em 3 malas e mandar para 3 lugares diferentes. Ou seja, aumentou em 3 vezes a chance de ele ser pego. Né? Aí ele vai para uma prisão, né? Aí o advogado dele fala que ele tem que alegar insanidade, né? E aí ele tá lá pensando se ele vai ou não vai, e aí ele resolve incorporar o Mussolini, né? Ele começa a fazer um discurso inflamado, igual ao do Mussolini, até o pessoal da prisão fica assim, Duce, Duce, e aí ele acaba sendo colocado, né, como pessoa com insanidade. Ele tá para ser enviado para o hospital psiquiátrico, e aí ele acaba encontrando uma pessoa, um homem que também está sendo enviado para uma prisão, e essa pessoa era um socialista, né? Eu ia comentar essa cena, cara. E aí o Pasqualino, foi condenado a 12 anos por ter matado alguém, né? Ele é o monstro de Nápoles, ele fala todo orgulhoso, né? Assassino de Machado, né? O monstro de Nápoles, né? Um ato de desequilibrado, peguei 12 anos. Aí o cara vira e fala assim, pô, tem sorte, me deram 28 anos e 4 meses. Aí o Pasqualino falou assim, como é que você fez isso? Eu simplesmente pensei, é o crime mais violento que um cidadão pode cometer. Essa cena aí é que o cara fala que é socialista, o Pasqualino responde que não se preocupa com política, né? Que não liga, e ele, inclusive, eu acho que ele chega a elogiar o Mussolini, eu acho, se eu não me engano. E ele mostra, assim, completo desinteresse por tudo aquilo, né? Da questão política. E aí, depois, a gente vê que ele vai sofrer as consequências da política, né? Quando ele vai para o campo de concentração, e a política que ele estava elogiando ali no meio do filme é a do cara que está no início do filme de mãos dadas com Hitler, né? Que é o cara do campo de concentração, que ele, né? E mais, né? Logo no começo do filme, né? Que nessas fala do cara do Oh Yeah, ele fala, né? Que aqueles que votam na direita porque estão chateados com as greves. Oh yeah. Aqueles que votam em branco para não se sujarem. Oh yeah. Né? Aqueles que nunca se envolveram com política. Oh yeah. Sabe? Então, ele, né? O Pasqualino é esse cara que não quer se envolver com política, não quer sujar as mãos, né? E acaba ele mesmo sendo mordido por aquilo que ele não quis tomar parte. Um outro assunto, uma coisa que você falou do prisioneiro que cai lá como se fosse uma fossa aberta, é o Fernando Rey, né, que está completamente irreconhecível, né, porque geralmente eu tô acostumado com ele, né, fazendo o Dom Rafael, ou então o Dom Jaime, o Dom Lope, lá nos filmes do Buñuel, né, e ele tá fazendo, né, esse cara que, assim, tá quase praticamente reconhecível. E uma coisa que o pessoal desse podcast falou, que todo mundo tem umas coisas brancas, né, umas cinzas brancas no rosto, né? E aí o pessoal fala assim, que talvez seja justamente as cinzas dos companheiros, né? Eu não tinha reparado nisso, cara. Não tinha reparado. É tudo muito cinza, né? Lá no campo de concentração, tem hora que até parece preto e branco, assim, de tão cinza que vai, assim, tão empoeirado que vai. E realmente, talvez, essa poeira seja isso que você falou mesmo, das cinzas, né? Um outro assunto, você já falou um pouquinho, né? Mas eu gostaria de trazer uma informação que a Kat Ellinger fala nesse episódio do Projection Booth, que ela fala que o Pasqualino é um exemplo de um inepto, que é um inepto, né, usando um termo, né, de uma escritora chamada Jacqueline Reich, vai usar lá num livro chamado Beyond the Letting Lover, sobre Marcello Mastroianni. E ela vai falar, né, da questão da masculinidade, né? E aí vai falando, né? Começa falando sobre os ideais romanos, né? Na arte, na Roma Antiga. E aí ela vai falando do período fascista. E aí
no cinema, ela vai falando, né, no começo, né, nos anos 30, você vai ter umas comédias que são assim, como se fossem assim, umas cópias das comédias da Paramount, né? Até ela acha engraçado, né, que tem o Vittorio De Sica, né, é considerado o Cary Grant italiano, né? Porque na época ele era ator, né? Então, antes de... Você geralmente só imagina ele como um velhinho diretor, né? Mas aí vai passando, aí, depois que o fascismo cai, você vai ter o neorrealismo, né? E aí você vai ter um neorrealismo mais quase cômico lá no final dos anos 50, né? E aí, justamente nas comédias, a partir dos anos 60, você vai ter uma figura que é do inepto, que é o homem inepto. É uma figura, né, que justamente você tem essa obsessão dos italianos pela figura masculina, pela masculinidade, mas você vai ter personagens completamente frágeis, hipócritas, né, autocentrados, mimados, né? Você vai ter, né? E aí ela vai falando muito, e essa autora, a Jacqueline Wright, vai falar sobre o Marcello Mastroianni, como os personagens do Marcello Mastroianni são assim, são mimados, são hipócritas. O personagem do Pasqualino, o inepto mais completo, por assim dizer, né? E ele não tinha receio de mostrar, né, a ineptidão dele, assim, o Giancarlo Giannini, né, assim, ele é um ator que é muito charmoso e mesmo assim ele faz esses personagens que são patéticos. E aí, né, ela vai falar muito sobre essa questão. Recomendo muito vocês ouvirem, né, principalmente isso que ela vai falar do Ineto. E como na verdade, o que ela está fazendo com essa figura é justamente criticar a ideia do machão italiano, que é também a ideia do machão brasileiro. Vamos, né, que é aquele cara que olha como é que eu sou poderoso, e sou aquilo outro, mas quando você vai ver, não faz nada direito, sabe? O Pasqualino não fez nada direito, em nenhum momento, né? E até ele fala como ele é galanteador, como você falou, né? Como ele é conquistador, como ele é isso, como ele é aquilo. Só que as duas únicas cenas que tem sexo, né? Justamente ele tentando violentar uma mulher e mostra que ele também não consegue, porque no final das contas ele é pego, porque a mulher grita pra caramba e aí ele vai tentar violentar ela e acaba sendo pego. E aquela cena em que ele transa com a comandante nazista e que também, né, ele troca os pés pelas mãos, ele não sabe o que fazer, porque primeiro ele tá morrendo de fome e aí depois literalmente ele troca os pés pela mão, né? Tem hora lá que os pés dela estão que os pés dele estão na cara dela, né? E o pessoal do Projection Booth fala que nessa cena em que ele transa com a comandante lá do batalhão, que é a Shirley Stoller, é uma atriz americana atriz, na verdade, ela é descendente de russo, mas ela fez vários filmes lá nos Estados Unidos, né? Ela ficou conhecida como o personagem Marta no Lua de Mel de Assassinos. Mas há uma inversão de papéis no sentido de que ele tenta, na hora de transar com ela, tenta se lembrar dos primeiros amores dele, né? E ela é bem mecânica, né? E geralmente você acha que quem gosta de coisa mecânica, quem gosta de um troço romântico é o contrário, né? Assim, a mulher é que gostaria mais de uma coisa romântica e o homem é uma coisa mais mecânica. Nesse daí não, nesse daí a mulher tá como se fosse, tô com fome, vou comer um sanduíche, né? É essa visão que ela considera ele um rato, né? Considera ela xinga ele em todo momento, ela xinga ele. E uma coisa interessante que eu vi lá naquele documentário sobre a Lina, que o Giancarlo Giannini conta sobre essa cena, é que depois que a comandante dá um prato de comida para ele come, e aí ele vai tentar, ele faz um monólogo para seduzir ela. Ele conversou com a Lina e aí eles resolveram fazer o seguinte: primeiro filmaram ele mais sério, depois ele mais jocoso, e aí depois, sabe, fizeram assim umas 30 vezes diferentes, e aí depois, na hora da montagem, ela pegou
partes, pegou planos de cada uma dessas sequências que eles fizeram para fazer essa cena, né? Então é muito interessante. Isso me lembra muito o que a Mary Harron fez no Psicopata Americano com o William Dafoe, que as cenas do William Dafoe, ela pediu primeiro para ele filmar uma vez ele acreditando em tudo aquilo que o Patrick Bateman vai falar. Depois teve uma outra que ele tá com dúvida, e a outra que ele tem certeza que o Patrick Bateman é o assassino. E aí ela, na hora, ela embaralhou os planos para fazer essas cenas. E me lembrou, quando eu vi o Giancarlo Giannini falando sobre isso, me lembrou. Uma outra cena também que eu gostei muito é a cena do julgamento, né? Tem uma cena em que ele vai ser julgado e que não tem fala. Ele comunicando com aquela garota que ele começa no começo do filme, falando que, não, você vai ser minha namorada e tal, né? E aí ela tá lá no julgamento, eles vão se comunicam, e aí no final você tem, né, ele reencontra com a mulher, né? Inclusive, é a única mulher que ele realmente conquista, mas ainda é uma conquista super estranha, né? Porque ele encontra com ela na rua uma única vez, fala umas coisas ali pra ela, de motivação, pra ela ficar bem, pra ela se sentir bem, e aí pronto, né? Depois ela acompanha ele, o cara vai preso e ela tá lá no julgamento, o cara volta do campo de concentração e ela tá lá esperando ele. É bem estranho essa relação, na verdade, essa espera dela. E por fim, uma outra coisa, voltando àquela o personagem do Fernando Rey, tem uma conversa entre esse personagem que se chama Pedro e o anarquista. E o Pasqualino, em que eles falam, né, que é preciso, né, nascer um novo homem, né, em desordem, né? E eu acho que é esse muito tema dos filmes da Lina Wertmüller, né? O homem em desordem, que é o homem com todos esses problemas, porque ele fala que ordem é coisa de nazista, né? Ordem são coisa dos alemães. Ele fala, né, que o novo homem em desordem é nossa única esperança. E é engraçado que a Lina Wertmüller foi ganhar um prêmio em Paris, e aí pediram para ela botar alguma coisa para escrever na medalha que iam dar para ela. E aí ela falou assim, homem em desordem. Aí desistiram de dar o prêmio para ela. Mas fico feliz por você ter gostado. Aquilo é um prazer muito grande, né, ter você aqui pra gente conversar sobre essa diretora que eu gosto muito. Espero que o pessoal que está escutando também tenha gostado dessa nossa conversa e dos filmes da Lina. E eu queria saber, você tem mais alguma coisa para falar? Assim, não. Eu acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa desse filme, do Amor e Anarquia também. Só tenho a agradecer por ter tido essa chance de conversar contigo, conhecer o trabalho da Lina, e já conhecer assim, sabe? Podendo ter alguém para discutir a obra e se aprofundar um pouco mais, e um pouco além de apenas ficar de frente à TV vendo o filme, sabe? É bem legal, Thiago, bem legal mesmo. Que bom. Então agora vamos falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Emerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu acho que o último filme que eu vi em streaming não foi tão recentemente. Eu tenho visto pouco filme em streaming, mas o último que eu vi que eu gostei muito foi As Canções, do Eduardo Coutinho, que é um dos últimos filmes do Coutinho, né? Um filme de 2011. E eu vi na Netflix, porque a Netflix, mês passado, mas não, né? Em junho, que é o mês do cinema nacional, ela adicionou vários filmes brasileiros no catálogo, né? Rio 40 Graus, As Canções do Coutinho, adicionou outros filmes do Coutinho, como Jogo de Cena, adicionou muita coisa legal, Dama da Lotação, vale a pena conferir. E aí eu aproveitei para ver esse Coutinho, que eu não tinha visto ainda,
E é um filme onde ele pede para as pessoas, cada entrevistado, falar sobre a relação dele com uma canção e cantar um pouco dessa canção, né? Explicar por que aquela canção é importante para ele, por que marcou a vida, né? E eu que sou muito apaixonado por música também, e então esse filme tocou muito, sabe? E eu acho assim, eu até escrevi na minha mini review do Letterboxd que assistir o Cinema do Coutinho é encher o peito de vida, porque para mim é um pouco isso. O Cinema do Coutinho é um cinema que você sai cheio de vontade de viver, sabe? Você sai realmente recarregado. É um filme que recarrega assim esperanças, otimismo nas pessoas, né? Vontade de viver. Realmente o Coutinho eu acho o Coutinho mágico, diretor mágico. Inclusive, se o Ponto Cego, o podcast, se a gente não tiver aí no episódio sobre o Coutinho, também eu acho que vale a pena fazer depois. Não, eu tô querendo fazer um episódio sobre ele desde 2020, eu acho, se não me engano. Desde 21. Tá muito tempo que eu tô querendo fazer esse episódio sobre ele, porque ele merece, vai dar uma boa discussão. Ficou gigante, Coutinho. Eu vi, quer dizer, melhor dizendo, eu revi essa semana o Mimi o Metalúrgico, que tá na Amazon Prime. Legal. É uma história desse operário que também, por acaso, tem o Giancarlo Giannini também, com a Mariângela Melato também, e a Helena Fiore também, né? Sim. E aí ele é um operário lá na Sicília, e aí ele meio que se desentende com o patrão, com a máfia, e aí ele vai para Turino, e aí, né, tenta conseguir emprego, aí passa por um monte de coisa. É bem mais carregado em comédia do que em drama, né? Mas tem aqueles elementos, né? Tem alguns socos no estômago e também tem alguém chamando ele, o Giancarlo Giannini, de feio. Sim. E novamente a personagem da Maria Ângelo, ela é a personagem engajada politicamente, né? E esse filme tá lá na Amazon Prime. Tem um outro filme da Lina Wertmüller na Amazon Prime chamado A Pistoleira de Virgínia, que é considerado assim o único western spaghetti dirigido por uma mulher. Ô Wilmerson, você tem algum meio de contato? Não, as redes sociais são todas Wilmerson da Silva. Não tem muita gente com esse nome, então é fácil de encontrar. Eu posto um pouco no Twitter sobre... Na verdade, no meu Twitter é só cinema que eu falo, e eu tenho uma página no Instagram e no TikTok que não tá muito bem alimentada, mas tá lá ainda, que é Diários de Cinefilia. Eu vou até postar uma cena do Amor e Anarquia, que é aquela cena... Eu gosto muito do diálogo deles em frente à estátua do Marco Aurélio, né? Então eu vou postar essa cena lá. E quem quiser dar uma conferida também, fica à vontade. Tem coisas legais lá. Agradeço muito a participação do Wilmerson e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareta, eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. E este foi o podcast Ponto Cego.